Boa noite. Eu fui escolhido para pregar essa noite para vocês. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Adri Miguel, tenho 13 anos e sou filho de Litenígia. Como vocês podem ver, o tema de hoje é sobre José e eu vou falar sobre um pouco dele. O tema do sermão de hoje é sobre o superpoder do perdão. Eu queria contar uma história para vocês, que eu acredito que muitos conhecem essa história. Certo dia, com o objetivo de ajudar os seus alunos a resolver problemas relacionais, um professor propôs a todos que levassem uma sacola e algumas batatas de vários tamanhos para a próxima aula. No dia seguinte, o professor pediu para que o aluno escolhesse algumas batatas e escrevesse o nome de uma pessoa de quem sentiam mágoa ou rancor, sendo que as batatas deveriam ser escolhidas conforme a raiva ou o rancor. Então, quanto mais a maior a mágoa e a raiva que a pessoa teria, a batata seria maior. Assim que todos terminaram, o professor pediu que colocassem as batatas na sacola e as carregassem para todos os lugares onde fossem, tanto de dia como de noite. À medida que uma nova pessoa magoasse, uma nova batata deveria ser escolhida e adicionada na sacola. Poderia jogar as batatas fora quem conseguisse responder aos problemas com as pessoas cujos nomes estavam escritos. O tempo foi se passando e a maioria das sacolas só estavam ficando mais pesadas. Os alunos começaram a reclamar, pois estavam cansados de carregar aquela sacola e aquele peso todo sem nenhuma utilidade. O professor, de forma muito inteligente, explicou que essa experiência foi criada justamente para mostrar aos alunos o quanto do peso carregamos ao longo da nossa vida necessariamente. O que podemos aprender sobre essa ilustração? Deus nos deu o superpoder do perdão. Quando fazemos uso dela, nossa vida se torna mais leve e alegre. O perdão tira de nós o peso da dor e abre um espaço para bons sentimentos. É bom ser perdoado. Como é bom ser perdoado, mas é melhor perdoar. E por falar em perdão, eu conheço uma história de alguém que foi traído pelos seus irmãos, que é José. Eu quero que abrem suas Bíblias em Mateus 18, 21 e 22. Amém? Antes de nós lermos os versículos, vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite e por nós estarmos aqui. Que o Senhor possa me usar como instrumento e que o Senhor possa fazer que o Espírito Santo toque no coração de cada um para entender o que a Tua palavra vai dizer para nós. Nos dá uma boa noite, em nome de Jesus, amém. Na Bíblia diz: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse verso é bem claro quando se refere ao perdão. Quantas vezes o Senhor diz para perdoar? 70 vezes 7, certo? Sabemos que é um exemplo, mas o Senhor quis dizer que precisamos muito além deste número.
Agora vou contar um breve resumo sobre a história de José. A história de José se encontra lá no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. José era um jovem muito obediente ao seu pai, mas principalmente a Deus. José era o mais novo entre os seus irmãos. José tinha um lugar especial no coração de seu pai, pois ele havia nascido quando Jacó e Raquel já eram bem idosos. Certa vez, Jacó decidiu presentear José com uma túnica colorida, como amor de pai. E isso aumentou os ciúmes dos irmãos de José, que começaram a sentir deixados de lado. Tempos depois, José teve um sonho. Nesse sonho, feixes de trigo, e o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Ao contar o sonho para os seus irmãos, José explicou que estavam no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de trigo de José ficou em pé, enquanto os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante dele. Com esta revelação do sonho de José, os irmãos perguntaram-lhe se eles ficariam, se José viraria rei e que eles deveriam se curvar diante dele. E isso aumentou mais ainda o ciúme e o ódio por José. Um dia, Jacó pediu a José que fosse encontrar seus irmãos no campo, onde estavam cuidando das ovelhas. Quando José foi se aproximando, seus irmãos começaram a tramar um plano terrível para poder matar José. Seus irmãos decidiram jogar José no poço e matarem. Mas um dos irmãos decidiu para não matar José e só deixar ele no poço. Assim, agarraram José, tiraram sua longa túnica e jogaram ele no poço. Posteriormente, uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito passou por ali. Judá teve uma ideia de que José fosse vendido aos ismaelitas em vez de matá-lo. Seus irmãos concordaram a proposta e assim foi vendido como escravo até o Egito. Após ser vendido como escravo, José chegou ao Egito e foi comprado por Potifar. A Bíblia nos diz que, diante de toda situação difícil, Deus estava com José e abençoava tudo o que ele fazia. Potifar confiava em José e, ao longo, o colocou como administrador de sua casa e de todas as posses de Potifar. A esposa de Potifar se encontrou com José e passou a cobiçá-lo. No entanto, José foi firme e teve sabedoria e temor a Deus, e que deixou claro que isso seria um ato imoral e pecaminoso diante aos olhos de Deus. Enfurecida por ter sido rejeitada, a esposa de Potifar acusou falsamente José de tentar agarrá-la. Ela apresentou a capa de José para Potifar, que por sua vez acreditou nas palavras de sua esposa e mandou prender José. Enquanto estava na prisão, ele tinha 2 companheiros de cela. E que isso motivou José porque ele não estava sozinho e motivou mais ainda porque Deus estava com ele. José passou por muitas injustiças, mas Deus sempre abençoava José e que o fazia prosperar. Logo, José conquistou a confiança dos 2 parceiros de cela, sendo colocado como encarregado dos demais presos. Enquanto estava na prisão, os 2 companheiros de cela tiveram sonhos e, através da revelação divina, José foi capaz de interpretar o sonho dos companheiros. E tudo isso aconteceu exatamente como havia dito.
2 anos depois, o faraó teve um sonho intrigante. Ninguém conseguia interpretar o sonho no momento. E nesse momento, o copeiro do faraó lembrou-se de José e da sua habilidade de interpretar sonhos. O faraó mandou chamar José e compartilhou com ele o sonho. Por meio do poder de Deus, José interpretou os sonhos do faraó. Ele explicou que as vacas gordas e as espigas boas representavam 7 anos de fartura, enquanto as vacas magras e as espigas secas simbolizavam 7 anos de fome que seguiriam no Egito. Sendo assim, impressionado com a interpretação de José, o faraó se decidiu nomeá-lo como responsável por armazenar comida no Egito durante os 7 anos de seca e de fome, a fim de que o Egito pudesse enfrentar os anos de escassez sem passar fome. O período de fartura foi passando e os anos de escassez e fome chegaram. José, depois de ter sido vendido como escravo, nunca mais havia visto, ao menos ouvi falar dos seus irmãos e de seu pai. Então, Jacó soube que havia comida no Egito. Então, mandou os seus filhos mais velhos para comprar alimento no Egito. E chegando lá, José acusou seus irmãos de serem espiões. E eles rapidamente explicaram toda a situação. Falaram que eram 12 irmãos, sendo que um estava desaparecido e Benjamim, o mais novo, estava com seu pai. Com o objetivo de testar seus irmãos, José ordenou que fossem presos por 3 dias. Posteriormente libertou-os, mas exigiu que trouxessem Benjamim com eles para poder vê-lo. E assim seus irmãos fizeram. Os irmãos de José voltaram para Canaã e trouxeram Benjamim. E mais uma vez os submeteu a um último teste. José pediu para os irmãos que eles pegassem comida e fossem embora. Só que aí, o que eles não sabiam, que José botou uma taça de prata na sacola de comida de Benjamim. Então, quando José decidiu chamar os irmãos, ele foi e coisou a sacola de Benjamim. Então ele acusou de roubo. Então os irmãos ficaram desesperados e disseram que o pai não suportaria perder mais um filho, senão ele morreria de tristeza. Foi aí que José usou o superpoder do perdão. Nesse momento, ele revelou sua identidade e, com lágrimas nos olhos, abraçou seus irmãos. O Senhor tinha um sonho para José e sua família, e através de tudo que seus irmãos fizeram com ele, mesmo assim o perdoou. Isso é um ato de perdão e generosidade. E agora, nesse momento, eu queria fazer um apelo para vocês. José poderia ter se vingado de toda a maldade que os irmãos fizeram para ele, cometido por eles. Mas o coração de José havia um sentimento que foi transformado pelo poder de Deus. Deus concedeu a José o superpoder do perdão. Deus ainda hoje nos presenteia com essa habilidade e outros dons especiais, nossos superpoderes. Aceite que Jesus
Deixe que Ele tome conta de sua vida e do seu coração. Se você acha que é incapaz de perdoar alguém, não se preocupe. Entregue a Deus as mágoas, tristezas e dores ao Senhor e Ele vai transformar tudo. O poder do perdão só vem de Deus. Para finalizar esta noite, eu queria fazer mais uma oração. Fiquemos de pé. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter me concedido a pregar esta noite e que o Senhor me usou como instrumento. E que com certeza estas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e entenderam o que a Tua palavra quis dizer. Quando a gente sair, que a gente possa ir para nossas casas com segurança e com consciência que a gente pode perdoar novas pessoas e que a gente não pode ter mágoa delas. Nos dá uma boa noite na Tua presença, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Eu queria deixar um desafio para vocês. Olhe dentro de você. Você tem perdoado pessoas por algum motivo que te feriam? O perdão é um presente que entregamos para alguém que não merece. É como fazer uma limpeza no coração e retirar toda a sujeira emocional, sentimental e jogá-la fora. Com toda certeza, temos muito perdão a pedir e muitas pessoas a perdoar. Um pai, um filho, e um vizinho ou um amigo. Que tal iniciar agora? Vamos usar o superpoder do perdão? Que Deus lhe abençoe.